E aí, vamos direto ao ponto? O sistema respiratório humano é, sem dúvida, a nossa linha de frente definitiva de contato com o mundo exterior. Sabe, a cada respiração, os nossos pulmões filtram, processam e absorvem literalmente o ambiente que nos cerca. Mas e quando esse ambiente não é um parque arborizado ou a nossa sala de estar? E se for um local de trabalho absolutamente lotado de perigos invisíveis? Bom, bem-vindos a essa análise detalhada. Hoje, nós vamos usar uma lente totalmente clínica para acompanhar a jornada de um suspiro em alguns dos ambientes mais agressivos que existem. Nós vamos desmascarar a ciência, que é fascinante e às vezes bem assustadora, por trás das doenças respiratórias ocupacionais. 6.600.000. Pensem um pouco nesse número. Essa é a estimativa de trabalhadores expostos a poeiras com sílica cristalina respirável, e isso só no Brasil. É um dado que ilustra perfeitamente uma realidade que, na maioria das vezes, passa totalmente batida. Nós não estamos falando aqui de alguns casos isolados, não. Estamos lidando com um risco de escala global, invisível a olho nu e que ataca todos os dias os pulmões das pessoas que constroem as nossas cidades, que cultivam a nossa comida e que fabricam os nossos produtos. E para a gente entender isso direito, esse é o nosso roteiro clínico de hoje. Vamos começar entendendo a linha de frente respiratória, depois passamos pelas poeiras minerais e o famoso legado do amianto. Em seguida, vamos explorar a pneumonite de hipersensibilidade orgânica, a ameaça da asma ocupacional e, para fechar, a obstrução crônica pelo trabalho. Então, parte 1. A nossa linha de frente respiratória. E só para deixar claro, tudo o que nós vamos discutir aqui está firmemente ancorado em pesquisas médicas exaustivas, como as publicadas na Revista Internacional em língua portuguesa. A ideia é manter uma perspectiva rigorosamente científica, mas sem aquele jargão complicado, focando puramente nos mecanismos reais de como essas exposições alteram o nosso corpo por dentro. O que nos leva à parte 2. Poeiras minerais e pneumoconiose, os nossos invasores invisíveis. Tem uma palavra-chave bem importante aqui: fibrogênica. A pneumoconiose não é só sobre ter poeira no pulmão. O problema real é como o pulmão surta e reage exageradamente a essa poeira, criando um tecido cicatricial. E a gravidade disso é chocante. Para colocar em perspectiva, os dados mostram que lá na China, essa família específica de doenças é responsável por nada menos que 80% de todas as doenças respiratórias ocupacionais. É um impacto gigantesco na saúde pública e na vida desses trabalhadores. Mas aí vem a pergunta: como a medicina consegue separar o que foi causado no trabalho de algo que aconteceria naturalmente? É aí que os médicos entram em cena como verdadeiros detetives respiratórios, usando 3 pilares rigorosos. Primeiro, precisa ter uma exposição confirmada e com tempo suficiente. Segundo, um raio-x com um padrão que os radiologistas do mundo inteiro concordem que é dano mineral. E terceiro, a prova clínica de que não tem nenhuma outra doença natural imitando esses sintomas, como uma fibrose pulmonar idiopática. Agora, vamos visualizar isso acontecendo de verdade, usando a silicose como exemplo. Imagina só um suspiro fundo dentro de uma pedreira de granito. Só por curiosidade, estudos mostram que o granito de Portugal chega a ter de 25 a 40% de sílica. É muita coisa. Quando alguém inala isso, as nossas células de defesa, os macrófagos, tentam literalmente devorar essas partículas. Mas a sílica é tóxica para eles, eles se rompem e liberam agentes inflamatórios. Isso é um sinal de alerta para o corpo tentar consertar o dano, mas o processo sai totalmente do controle. O pulmão entra em uma espécie de overdrive de cicatrização e aquele tecido que deveria ser macio e elástico vai ficando completamente rígido e cheio de cicatrizes anormais. Parte 3. O legado do amianto, a ameaça fibrosa. Olha só, o amianto, também conhecido como asbesto, não é um pó comum. Ele se separa em fibras que parecem agulhas microscópicas e muito persistentes. E o que é mais maluco sobre o amianto é a linha do tempo dele. O consumo máximo foi lá antes de 1980 e os perigos já eram muito suspeitados. Mas, por incrível que pareça, a Europa só baniu o uso totalmente em janeiro de 2005. Como essas doenças têm um período de latência super longo, significa que a biologia de quem trabalhou em uma obra décadas atrás pode estar processando essa ameaça agora mesmo. E como isso aparece no pulmão? A asbestose exige uma dose acumulada bem alta e aparece na tomografia como um padrão bizarro de favo de mel, onde o pulmão fica cheio de pequenos cistos rígidos.
No laboratório, a prova final que os médicos buscam são os famosos corpos ferruginosos. É o seguinte, o corpo tenta isolar aquela agulha indestrutível de amianto, revestindo a ela com o ferro da nossa própria hemoglobina. Isso forma uma estrutura microscópica que parece muito com um halter de academia. É, na verdade, a tentativa falha e desesperada do nosso corpo de se proteger. Indo para a parte 4. Pneumonite de hipersensibilidade orgânica. Aqui a coisa muda de figura. Ao contrário das poeiras de pedras que causam atrito direto, aqui o inimigo é biológico e o gatilho é uma alergia interna extrema. A ciência já identificou mais de 300 agentes diferentes capazes de fazer isso. Estamos falando de proteínas de plantas, micróbios e até produtos químicos que podem ativar essa cascata de defesa autodestrutiva no pulmão. Para vocês terem ideia de quão variado é isso, deem uma olhada nessa lista. Respirar feno úmido pode causar o chamado pulmão do fazendeiro. Mas notem a segunda linha: micróbios que crescem em queijos ou em cortiça bolorenta. Lá em Portugal, os pesquisadores estudaram muito a suberose, que é exatamente essa doença atacando os trabalhadores da indústria da cortiça, que é super forte por lá. Isso mostra que cada indústria pode ter o seu próprio perfil de risco escondido. Parte 5. A ameaça da asma ocupacional. Quando falamos de asma ocupacional, os números pesam muito, tanto na saúde quanto no bolso. Estimativas mostram que ela representa até 15% de todos os casos de asma em adultos. Em dinheiro, isso custa para a Europa cerca de 1,2 bilhão de euros todos os anos. É uma hiperreatividade causada estritamente pelo local de trabalho. Já catalogaram mais de 250 culpados, que vão desde pó de farinha de trigo em padarias até resinas industriais. E a forma como ela ataca se divide em dois caminhos totalmente diferentes. O primeiro caminho é o imunológico. Esse é lento. É uma sensibilização gradual onde o corpo da pessoa vai reagindo, por exemplo, ao pó de madeira ao longo dos anos, até que um dia vem um ataque asmático. O outro caminho é o não imunológico. Esse não avisa e não espera. Uma única e forte exposição a um gás irritante pode inflamar as vias aéreas de forma tão violenta que o problema se instala em menos de 24 horas, criando uma asma que a pessoa simplesmente não tinha antes. E, finalmente, parte 6. Obstrução crônica pelo trabalho. O nosso inimigo silencioso. Sabe a doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC? No passado, a versão ocupacional dela costumava ser chamada de bronquite industrial. Nós temos o hábito de colocar a culpa da DPOC 100% no cigarro, certo? Mas os ambientes de trabalho tóxicos são uma causa oculta colossal. Inalar continuamente gases industriais vai lentamente corroendo as pequenas vias aéreas e destruindo a estrutura que deixa o pulmão inflar e desinflar. Tem um estudo feito na região de Lisboa que traz um número que chama muita atenção: 14,2% de prevalência de DPOC em adultos acima de 40 anos. E o mais chocante é que pesquisas globais indicam que entre 3 e 11% das pessoas com DPOC crônica nunca, repito, nunca fumaram um único cigarro na vida. Essa fatia imensa da população ficou doente puramente por causa do ar que eles precisavam respirar enquanto tentavam ganhar a vida. Fica muito claro que as exposições ocupacionais têm um peso enorme na saúde pública mundial. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. Hoje nós vimos os grandes vilões clássicos: sílica, poeiras orgânicas, amianto. Mas a tecnologia está mudando a cada minuto. Materiais sintéticos novos, nanomateriais, impressoras 3D, métodos de produção complexos. O ritmo com que isso entra na indústria supera e muito a nossa capacidade de prever se isso vai fazer mal lá no futuro. A grande lição que essas doenças respiratórias ocupacionais nos deixam é que a segurança do trabalho não pode nunca ficar parada no tempo. Ela precisa ser uma ciência em constante evolução para proteger aquilo que temos de mais vital, a nossa simples capacidade de dar à nossa próxima respiração. Muito obrigado por acompanharem essa explicação detalhada com a gente e até a próxima!